Olá, super abundante, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram quando eu publiquei o meu livro, o meu romance, Lutando por um Amor. Mas se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Viviane, eu sou pedagoga, trabalho com educação, mas me aventurei aí escrevendo um romance que eu publiquei no final do ano passado. E de lá pra cá, já era para eu ter gravado vários vídeos, vários conteúdos explicando sobre o meu livro, mas infelizmente aqui no YouTube não estou conseguindo trazer os vídeos. Então, se você quiser ver, acompanhar um pouco mais de perto, me acompanha lá no Instagram, onde eu tenho publicado um pouco mais. Desde que eu publiquei o meu livro no ano passado, surgiram algumas pessoas perguntando, né, da onde saiu a inspiração, e algumas perguntas até peculiares. Uma delas foi: isso daí tem a ver com a sua história? Não, não é minha biografia e não tem nada a ver com o meu divórcio, gente. Simplesmente o título que remete a alguma coisa que alguém tenha deduzido que era sobre o meu casamento, mas não, nada a ver. Eu vou explicar tintim por tintim. Mas antes, deixa eu falar um pouco do meu livro. Lutando por um Amor é um romance que eu escrevi com o intuito de trazer algumas críticas, um pensamento crítico sobre o mundo religioso, assim também como enaltecer o nosso país. Você vai, ao longo do percurso da leitura, conhecendo o desenvolver de um romance que leva você a conhecer vários países fora do Brasil. Você pode encontrar ele pela Wiclap e o link está aqui na descrição. Então eu peguei aqui as perguntas, né, que me fizeram. Ok, a primeira pergunta é qual o gênero, né? Gente, é um romance, né? É um romance, é um gênero textual e ele vai contar a história típica, aquela clichê de uma pessoa que se apaixona por outra, né? E por que eu escolhi romance? Porque eu sou romancista, né? Eu adoro essas histórias clichê, filme da tarde, sessão da tarde, comédias românticas e livros de romances. Eu gosto, sabe? Então, pra mim, não tinha como não ser um romance, porque eu vivo isso, eu sou apaixonada, gente, sabe? É coisa de escrever cartinha, eu sou assim. Eu só não sou a pessoa que fica ali nas redes sociais. Vocês veem que minhas redes é bugada, né? Flopada mesmo, porque eu não fico nas redes sociais mesmo. Também não sou de ficar mandando mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não é comigo não, né? Eu demonstro amor através de outras ações. Se você já leu os 5 linguagens do amor, que eu recomendo, que é uma excelente leitura, você sabe que cada um tem um jeito de demonstrar afeto, né? E o meu jeito de demonstrar afeto não corresponde a palavras, tá? Eu sou muito ruim de demonstrar afetos por questões de palavras, por questões de ficar mandando mensagem de texto. Isso daí pra mim não rola. Mas eu gosto de escrever, aquele negócio de escrever cartas, de dar presente, sabe? Essa é a minha... de tocar nas pessoas, e essa é a minha linguagem do amor. Então, tinha que ser um romance, porque tem tudo a ver comigo, tá? Próxima pergunta foi: quanto tempo você ficou escrevendo? Gente, essa pergunta é bem complicada de responder. Por quê? Porque quando você idealiza uma história, às vezes você tem um furo ali, você tem que pesquisar, né, e tudo. E eu comecei a escrever essa história em julho de 2020, mais ou menos. E eu escrevi o primeiro capítulo. E depois que eu escrevi o primeiro capítulo da história, eu comecei a ler aquilo ali, eu não tava gostando muito, né? Aí deixei de lado, aí voltei pra lá, e aí eu fiquei pensando, e os outros capítulos veio pá na minha mente, assim, sabe? E aí eu fui escrevendo, mas não tava conectando e faltava alguma coisa, né?
E aí eu parei e falei, deixa eu analisar isso daqui que falta exatamente, né? E aí eu parei para analisar e criei a minha persona, né? Meus personagens, quem são eles, né? Então eu criei toda a persona de todos os personagens, como eles seriam, idealizei eles, né? Montei um PowerPoint com fotos que eu acho que cabe ao perfil da Alice, ao perfil do Simon, né? De cada um dos personagens que aparece na história. E aí depois que eu visualizei esses personagens, que eu consegui aprofundar mais nos gostos deles, no que eles é, curtiam, que eu fui escrevendo ali, tendo mais vontade de escrever. E aí eu parei de novo, né? Por quê? Porque eu comecei a escrever e o livro mexe muito com conceitos religiosos e eu tava, na minha concepção, sendo muito preconceita, principalmente com o lado muçulmano, porque eu não conhecia quase nada do lado muçulmano e Simon é muçulmano. E aí eu falei, eu preciso estudar, porque eu não queria ofender ninguém da religião islâmica, né? Então eu fui estudar. Aí eu comprei o Corão, aí depois eu coloquei um personagem que era judeu e eu não sabia nada sobre a cultura judaica além daquilo que estava na Bíblia. E aí eu falei, eu preciso me aprofundar, então eu comprei uma Torá, fui conhecer um pouco da Cabala. E aí eu tinha que estudar a Bíblia, afinal eu falo sobre a Bíblia, eu falo sobre Deus no livro, então eu tinha que também estudar a Bíblia. Então isso demanda tempo, né? São leituras complicadas. Eu li o Alcorão, eu li a Torá e reli algumas passagens da Bíblia, principalmente aquelas que eu coloquei no texto e hinos que eu coloquei no texto, eu fui ouvir e tentar interpretá-los novamente para poder ter uma segurança, né? E claro, conhecer outros tipos de cultura, né? E pesquisas na internet, eu fui pesquisar. Eu estava falando sobre a Índia, eu estava falando sobre a Alemanha, então eu fui atrás de pessoas que moravam fora, que moravam nesses países, fui conversar com eles, falar tete a tete. Mentira que tete a tete eu não viajei até lá, né? Mas eu fui através da internet conversar, falar com eles, né? E isso o inglês me ajudou, né? Aí a gente já usa lá, how are you? What is up? Né? Pra gente poder quebrar o gelo e perguntar aquilo que a gente tem curiosidade de saber. E aí depois eu realmente sentei e finalizei o livro, né? Então isso daí levou em torno de 2 anos e meio, né? Até eu lançar em dezembro. Esse livro foi revisado por mim umas 4 vezes e ainda foi revisado por um editor, por um revisor que eu paguei. Mas ainda se você pegar o exemplar agora, comprar agora, nesse exato momento lá no site, você vai ver que passaram alguns erros de português desapercebidos e alguns erros de coesão. Mas, infelizmente, é assim mesmo que a vida funciona, né? Melhor ter do que nunca sair esse livro, porque também passei por esse período de incerteza. Lança, não lança, quem é que vai ler? Que tipo de crítica que eu vou receber? Né? Eu tinha muito medo de receber críticas, porque a gente não escreve para a família, né? A gente não escreve para os amigos, a gente escreve para outras pessoas no mundo. E eu morrendo de medo dessas críticas e de saber o que as pessoas iam pensar do meu livro, né? Então passei aí por um período de teste, mandei para algumas pessoas e essas pessoas me passaram feedback positivo, então eu fui tomando coragem para finalmente ir lá e publicar o livro. Mas, em média, aí, quanto tempo levou para escrever, editar e publicar? 2 anos, 2 anos e meio, tá certo? Ok, o porquê do título e isso tem a ver com o seu casamento? Essa foi a pergunta mais peculiar que eu já recebi, né? Porque o título é Lutando por um Amor, você pode procurar também nas redes sociais por LPA, mas pra mim o título tem todo sentido quando a gente começa a ler a história, porque o Simon e a Alice são pessoas completamente diferentes, que têm bagagens diferentes e eles precisam lutar para ficar juntos, escolher ficar junto um com o outro. E pra mim é isso que representa o amor. O amor é sacrifício, né? A gente não vem com uma pessoa perfeita e vive com essa pessoa feliz para sempre. Isso é conto de fada. Mas na vida real a gente precisa lutar todos os dias contra as nossas vontades, contra
a ignorância, contra a raiva, né? E conviver com o outro, tentar conviver harmoniosamente. E ainda mais se essas pessoas têm bagagens completamente diferentes, com religiões diferentes, com histórias diferentes, com vivências diferentes. Então, essa decisão dos dois de lutarem para ficar junto, para mim faz todo sentido, e é exatamente por isso que ao longo da história não tinha como não ser lutando por um amor. Porque os dois lutam para ficar juntos, literalmente, né? E não tem a ver com o meu casamento, gente. Sim, me divorciei nessa mesma época, estava passando por esse momento de transição, mas não tem nada a ver com isso, tá? Por quê? Porque lutar pelo meu casamento eu fiz antes de pedir o divórcio, né? Depois realmente é porque não tinha jeito. Mas não tem nada a ver, não tem biografia minha, não tem nada a ver com a minha história com o meu ex-marido. O que tem a ver só é os personagens. Os personagens são uma coisa, a minha vida pessoal é outra coisa e não tem uma coisa nada a ver com a outra. Onde comprar? Onde vende se tem PDF? Essa é uma pergunta bem legal. Você pode comprar através do site da Wiclap, o link está aqui na descrição. E onde vende? Gente, só vende pelo site, tá? Por quê? Porque eu não tive condições financeiras, exatamente por isso que eu procurei o site para poder publicar com um recurso menor, com o menor recurso possível que eu tinha para investir. Eu não tinha dinheiro para poder investir e fazer parcerias com outras pessoas. Então ainda não foram para a biblioteca, não, para livrarias, tá? E você só vai encontrar lá no site. Versão em PDF, talvez eu coloque mais para frente ainda, mas no momento é só no site, tá? E a última pergunta é: por que você não escreveu sobre o Brasil, né? Por que colocou os personagens fora do Brasil? Gente, eu escolhi colocar os personagens fora do Brasil exatamente para trazer essa reflexão sobre como que é o nosso país. Muitas vezes eu mesmo falo isso sem nem medo de errar. Pensei em quantas vezes em comparar o Brasil com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha, que são países mais bem desenvolvidos no campo da educação, no campo social. E a gente fica comparando o Brasil a esses países e menospreza o nosso país. O nosso país que é cheio de riquezas, o nosso país que tem muitas possibilidades, e a gente menospreza aquilo que a gente tem de mais valor, que é o povo, que são a liberdade que a gente tem. A liberdade de expressão, por exemplo. E aí, na minha concepção, eu não conseguiria explorar esse lado crítico, esse lado mais social, se eu permanecesse dentro do país, né? Então eu queria levar a Alice para fora para ela poder conhecer o extremo, países extremistas, países complicadíssimos, para que ela ali dentro do conceito da história ela fosse internalizando aquela crítica que eu queria levantar, que é a valorização da sua pátria, porque afinal se você não valoriza a sua pátria, quem é que vai valorizar? Então a gente tem que lutar pelo nosso país, a gente tem que ter esse senso de cidadania e falar: eu sou brasileiro, eu tenho orgulho do meu país e eu vou defender o meu país. Por quê? Porque eu tenho coisas boas no meu país, eu tenho paisagens naturais belíssimas, eu tenho riquezas belíssimas e eu tenho pessoas e cultura riquíssima, por isso eu acho que a gente tem que valorizar. E eu levantei essa crítica aí no livro, né? E exatamente uma dessas pontos de levantar essa crítica no livro, de levar isso para outros países que eu nunca fui, foi pesquisar. Então tá aí mais um tempo de demanda para poder escrever, né? Pesquisar sobre esses países, conhecer um pouquinho. E graças a Deus a gente tem uma ferramenta fenomenal que é a internet, o Google tá aí para nos ajudar. E se não fosse o Google, eu não teria nem concluído metade da grandeza que foi essa história. Mas é isso, eu trouxe só essas perguntas por hoje pra gente poder dialogar aqui, vocês poderem conhecer. E eu quero avisar vocês que mês que vem tem conteúdo todos os dias. Afinal, é tradição aqui no canal que em outubro a gente tenha vídeos todos os dias. E o tema vai ser o que não te contam na graduação. E aí, será que vocês não ficaram sabendo durante a graduação? Se
você gostou desse vídeo, se você tem outras dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo. Tchau. Mãe, começou a chover. Corre, mãe, minha câmera vai molhar.